Vamos para entrar no ar, né? Então, boa tarde a todo mundo, boa tarde ao vivo e a quem está remoto, né? Então, vamos mais uma tarde a levar o nosso pensamento a Jesus, para pedir que os nossos queridos benfeitores espirituais, que sempre nos assistem, que sempre nos acompanham, que nos inspirem, que nos fortaleçam, que nos envolvam na sua luz e que todos nós possamos, nesta tarde de domingo, beber da fonte que não se esgota, da fonte que sacia a nossa sede por toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que nos acompanhe nessa tarde de estudos e de inspiração da doutrina do Cristo. Em nome de Deus, sob as bênçãos de Jesus, iniciamos a nossa reunião da tarde de domingo. Pois bem, amigos, estamos aqui nesse mês de setembro, que é dedicado a estudarmos a mediunidade. E é o que temos visto nessas reuniões que têm se discorrido ao longo do mês de setembro, e é o que estamos fazendo aqui hoje. E o tema que nos foi dado para hoje foi a prática mediúnica na obra da codificação espírita. E essa é uma temática interessante para a gente conversar, para a gente bater um papo. E a intenção hoje é a gente conversar mesmo, a gente entender um pouco isso, porque há muito tempo a gente vai tentar discorrer esses temas. Ontem eu não fui muito feliz, não, na temática de seguir o roteiro, viu? O tempo foi implacável, não deixou a gente fazer tudo, né? Mas hoje a gente está aqui para tentar correr com esse tempo, para a gente discutir algumas ideias aí, né? Então, a gente começa numa reflexão que Herculano Pires, nesse livro chamado O Espírito e o Tempo, ele coloca na introdução, ele diz o seguinte, que na verdade é da crítica de Hegel. A história, que é essencialmente a história do espírito, transcorre no tempo. Assim, pois, o desenvolvimento do espírito cai no tempo. Hegel, porém, não se contenta em afirmar a intratemporalidade do espírito como fato, mas trata de compreender a possibilidade de que o espírito caia no tempo, que é o sensível não sensível. A história do tempo que a gente está refletindo aqui, né? O tempo há de poder acolher o espírito, por assim dizer. O espírito há de ser, por sua vez, afim com o tempo e com a sua essência. Essa introdução, ele está contextualizando, dizendo que a história da humanidade, na verdade, é a história do espírito. Porque o espírito... Pois não? Tá baixo? Melhorou, pronto. Na verdade, a história da humanidade reflete a história do espírito. Porque o espírito está presente em tudo. O espírito é tudo, né? Então, ele traz essa reflexão aqui. E se a gente contextualizar a história do espírito no tempo, ele, nessa obra, O Espírito e o Tempo, ele traz a pré-história, quando fala da mediunidade no horizonte tribal, lá nos mundos primitivos, o animismo e o culto dos ancestrais, o mediunismo oracular, o mediunismo bíblico, várias passagens da Bíblia que estava presente a mediunidade positiva, e já passa para uma fase de analisar na história a emancipação espiritual do homem, a ruptura dos arcabouços religiosos, a invasão espiritual organizada, antecipações doutrinárias e a falange do Consolador. O que ele traz nessa reflexão, que é um livro
nesse pensamento de Herculano Pires, é para falar que o espírito existe desde muito tempo e que a mediunidade acompanha o desenvolvimento da história da humanidade. E tudo acompanha um planejamento maior. Então, quando ele fala aqui, nessa fase histórica, nessa fase intermediária aqui, a gente está vendo aqui a falange do Consolador, ou seja, a falange dos espíritos que invadem a Terra para trazer luz para o advento da terceira revelação. Nessas fases anteriores da pré-história, a gente vê passar pela história da humanidade a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus. E entre Moisés e Jesus, os diversos profetas e a mediunidade, ou seja, o intercâmbio entre o céu e a terra, sempre presente em todas as fases da humanidade. Mesmo que a humanidade não tenha percebido que se tratava de mediunidade, mas é que estava presente. Ou seja, a assistência do alto nunca deixa de estar presente nas nossas vidas, desde que o mundo é mundo, desde que o tempo é tempo. E é isso que a gente tenta refletir aqui. E chega no momento da doutrina espírita e vem toda a informação espírita para trazer luz sobre essa questão mediúnica. Então, a partir do momento da presença da falange verdade, a falange do Consolador, a mediunidade passa a ser tratada da mediunidade com Jesus, para ser entendida o porquê da necessidade da mediunidade intercambiando com o nosso mundo. E a prática da mediunidade que a gente está assistindo e trabalhando nos dias de hoje passa a ter essa conotação. Ou seja, a partir do advento da doutrina espírita, a gente passa a ter uma consciência do estudo mediúnico de uma outra forma. A gente passa a conhecer o estudo mediúnico de uma outra maneira. E é um pouco isso que a gente vai estudar na tarde de hoje. O que é a mediunidade? O que é a mediunidade na prática da doutrina espírita? Eu estou vendo aqui alguns trabalhadores da casa, alguns que conosco compartilham o dia a dia de nossas reuniões mediúnicas, mas muitos de vocês não sabem o que é uma reunião mediúnica. Nem os que estão aqui presentes, nem alguns que estão aqui na nossa, acompanhando pelas redes sociais. Algum de vocês aqui já sabe o que é uma reunião mediúnica, fora a Messia, que eu estou vendo ali, Roberto, todo mundo, já participaram de alguma reunião mediúnica? Já viram? Já assistiram? Boa parte de vocês que estão frequentando a casa espírita são espíritas, participam da reunião espírita, a reunião pública, mas têm curiosidade quanto a saber o que é uma reunião mediúnica. O que é que acontece numa reunião mediúnica? Como se dá o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual? O que é que a gente está fazendo numa reunião mediúnica? Por que nós somos trabalhadores de uma reunião mediúnica e não outros são trabalhadores da reunião mediúnica? São essas questões que a gente vai tentar conversar na tarde de hoje. Eu sou muito apropriado para estar falando disso, porque é como diz Kardec aqui na introdução do Livro dos Médiuns, a partir do estudo da mediunidade pela doutrina espírita, a partir do consentimento da falange verdade, a partir do consentimento de Jesus, dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Então, essa é que é uma realidade. A partir do momento que a gente começa a entender a doutrina espírita, que a gente começa a estudar a doutrina espírita, a mediunidade não é mais um passatempo. Tem que ser tratada seriamente para que a gente evolua
para que a gente dê conta da tarefa a que estamos incumbidos. Não é isso? Então, eu digo que eu sou muito apropriado para estar falando nisso, porque esse que vos fala, não podia ter gente que tivesse mais medo de espírito do que eu, não. Então, o cara, para ter medo de espírito, era eu, viu? Então, se falasse de espírito, eu corria. Não queria nem saber de conversa com espírito. Quando eu era criança, pequena, lá em Barbacena, como se diz, né? Eu não queria graça com casa mal-assombrada. Bastava meus primos conversarem de história de casa mal-assombrada que eu saía de pé. Eu tinha medo na hora de dormir. Será que eu vou ver um espírito? Será que eu vou sentir um espírito? Então, o tempo passou e aqui estou eu, falando sobre os espíritos. Aqui estamos nós conversando sobre os espíritos. Quase toda segunda-feira, há 6 meses atrás, né, Messi? Toda segunda-feira, há 6 meses atrás, a gente está conversando com os espíritos, aí em cima, na nossa salinha da reunião mediúnica. A gente está conversando com as almas dos homens que já viveram na Terra. E nesse intercâmbio, a gente procura conhecer, procura estudar, procura entender o que é que está acontecendo nessa informação. E é isso que a gente vai conversar aqui. Descobrir o que é essa mediunidade na doutrina espírita, não é isso? Vocês já sabem o que é mediunidade. Eu trouxe aqui alguns recortes da palestra de ontem, quando ele diz que o tempo evoluiu, não é isso? O tempo evoluiu e a ciência vem estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos, à evolução do tempo, à evolução da humanidade. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A Terra começou a perceber e a descobrir toda essa realidade. O veículo carnal, o nosso corpo, agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Ou seja, os cientistas hoje estão trabalhando nas descobertas dos fenômenos espíritas, vencendo o materialismo, porque nós, nessa transição planetária, estamos entrando na Terra regenerada, onde preponderará as coisas do espírito. Então, a gente precisa descobrir o espírito. Nós precisamos descobrir a relação entre o espírito e a matéria. Então, inconscientemente, movida pelas inspirações do alto, a ciência caminha para essas descobertas. E nós não estamos aqui espíritas por acaso. Nós já estamos participando desse mundo de transição. Nós já temos conhecimento dessa informação. O menino Edmundo já é o adulto Edmundo, que hoje não tem mais medo de espírito, porque ele já descobriu o que é o espírito. Ele já descobriu o que é a realidade espiritual. Ele já sabe que é a alma dos homens que já viveram na Terra e que hoje estão em outra dimensão, sendo o que eles já são, apenas sem a roupagem carnal. Então, a gente descobrindo essas coisas, a gente vence essas questões que habitam dentro de cada um de nós, essas dúvidas. Agora, se a gente chegar em casa daqui a pouco, entrar dentro de casa e aparecer um espírito para a gente vai deixar de ter medo por causa disso?
A gente vai olhar assim e vai dizer, bem, eu estou aqui, não é a casa espírita, aqui não é lugar de espírito, né, mestre? Chegar dentro de casa, né, com o Pedro lá, dizer, ó, um espírito abrir a porta e dizer, boa tarde. O que é que vocês vão fazer, né? Aí a gente vai dizer, não, rapaz, lá na casa espírita diz que não tem medo de espírito, que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Não é verdade? É. Mas a gente está acostumado de ver o que a gente toca, o que a gente sente, o que a gente está acostumado na nossa convivência, no nosso dia a dia. Então, o que foge aos nossos sentidos, a gente tem algumas dificuldades, não é? Assim não era na casa de Peixotinho. Como a gente sabe das informações espíritas, dos relatos que aconteciam, por causa da sua mediunidade ostensiva, os filhos de Peixotinho, a família de Peixotinho, convivia com o espírito com a maior naturalidade do mundo. Por quê? Porque espírito é natural. O espírito faz parte da natureza humana. Os encarnados e os desencarnados. Então, era comum no evangelho do lar, da casa de Peixotinho, os filhos receberem rosas de presente. Vê que maravilha? Já pensou vocês na casa de vocês fazendo o evangelho do lar e cair na frente de vocês, em cima do seu livro, uma rosa? O cara vai levantar e dar uma carreira, não é? Mas, não é, Valéria? Até hoje dá uma carreira, né? Mas o que é essa rosa materializada? Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai entender que uma rosa materializada, ela foi materializada com a ajuda de fluidos materiais que foram fornecidos por uma pessoa chamada médium de efeitos físicos, que liberou uma substância chamada ectoplasma. E esse médium era Francisco Peixoto Lins, o mentor de nossa casa espírita. Então, por isso era que era possível se materializar a rosa. A matéria que saía do médium, os espíritos presentes na reunião, iam na natureza, desmaterializavam uma rosa dos campos, transportavam pelo fluido universal e, quando chegavam na reunião de novo, eles materializavam novamente. Não é simples? Agora, entender como isso acontece só sendo a história de Chicó. Não é a história de Chicó? Eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. E muitas coisas na doutrina espírita, nós somos chicós. Porque a gente diz, acontece. Aí se você perguntar, como foi que aconteceu? Aí vai dizer, eu não sei, eu só sei que foi assim. Eu perguntar a Mércia aqui, que é médium, de incorporação, eu digo, Mércia, como é que o espírito fala através de você? Só sei que foi assim, né, Mércia? Acontece. Acontece. Se a gente for estudar a doutrina espírita, mediunicamente falando, a gente vai entender que o perispírito de Mércia, da médium, se expande. E na hora que o perispírito do médium se expande, ele se encontra com o perispírito do espírito desencarnado. Na hora que eles se encontram, estabelece uma comunicação. E na hora que essa comunicação se estabelece, a informação flui do espírito desencarnado para o espírito encarnado, para o médium. Então, o médium recebe aquela informação, decodifica e traduz, e fala, ou escreve, como Valéria escreve as mensagens psicografadas. Agora, até entender isso, a gente antes da doutrina espírita, a gente achava que isso era o quê? Isso era milagre. Isso era coisa que não estava explicada, não é isso? A partir do momento que a gente toma conhecimento dessa informação, a gente trata isso como natural. É por isso que os filhos da casa de Peixotinho não tinham medo de espírito. É por isso que, quando estavam morando em Santos, Peixotinho ficava de noite até tarde
conversando com o espírito que morava naquela residência, doutrinando aquele espírito que estava assombrando a casa. E os filhos nem ligavam. Já pensou se eu ficar até tarde da noite na sala da minha casa conversando com alguém que você não está vendo? Porque você não está vendo. Ele está vendo, porque ele é médium. Mas você não está vendo. Não, deixa que papai está conversando com um amigo aqui. Que amigo? O amigo invisível. Ele estava doutrinando a mulher que morava naquela residência e que não queria que eles morassem naquela casa, porque ela não tinha entendido que já tinha falecido. Estão entendendo? Era natural, porque conviver com os espíritos naquela época era, para eles, natural. Não é verdade? Hoje, com o futuro, a gente vai ver isso cada vez mais natural. As crianças de hoje, talvez, já não tenham tanto medo de casas mal assombradas. Por que as crianças não têm mais medo de casa mal assombrada? Porque a informação já foi difundida. As pessoas já sabem dessa realidade. E por que cada vez menos tem casas mal assombradas? Por quê? Porque as nossas reuniões mediúnicas, nossas e de diversas casas espíritas, o que foi que fizeram? Conversaram com quem? Com os espíritos que estavam perturbando ou perturbando-se ao permanecer vivendo no plano físico. Estão entendendo? Então é a realidade que vai se descortinando. Então essa realidade é a realidade do espírito. Então hoje, a minha neta talvez esteja convivendo com espíritos e quando ela crescer, ela vai falar que ela tem um espírito ali. Mas fala isso de uma forma muito natural. Meus filhos, quando tinham 4, 5 anos de idade, eu já sabia quando tinha um espírito presente no quarto, na sala, em algum lugar. Porque eles travavam. Eles estavam andando assim, brincando, aí paravam a olhar e travavam. Aí eu chegava e disse, papai já sabe, porque às vezes a gente já sente fluidicamente a presença. Aí a gente faz uma prece, a gente encaminha, a gente pede uma assistência e convive. No futuro, as crianças vão falar isso naturalmente, porque a informação vai sendo disseminada. Vocês estão entendendo? Esse é o papel do esclarecimento espírita. Esse é o papel da doutrina espírita, desmistificar todas essas informações, ok? Então, vamos lá. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subordinada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. É isso que a gente está falando aqui. Descobrir que nós somos espíritos, descobrir que nós não morreremos, descobrir que os espíritos permanecem vivos e que intercambiam conosco, definirá o nosso futuro com muito mais tranquilidade. A ciência descobrirá a cura de muitas enfermidades ao pensar no perispírito, ao descobrir o perispírito. Hoje, a gente já pode afirmar que todas as doenças são psicossomáticas. Elas provêm do bloco espiritual que se materializam no corpo físico. Nós não já descobrimos que nós somos espíritos, mas todos vocês aqui estão encarnados, não estão? Me desculpe os que estão desencarnados e que estão assistindo à palestra também. Os que eu estou vendo estão encarnados. Os que eu não estou vendo, que estão presentes na Assembleia, estão desencarnados. Então, qual é a diferença de vocês para os que estão desencarnados? É que vocês estão no corpo físico, vocês estão encarnados. Então, as doenças que vocês têm hoje no corpo físico, elas acometem o corpo físico.
Quando você toma um passe aqui na Casa Espírita, já vou falar o que eu deixei de falar na palestra de ontem. Quando você toma um passe na Casa Espírita, você está dando um passe no corpo físico, ele vai chegar no corpo físico, mas ele entra primeiro, ele atua primeiro no corpo espiritual. Tem uma camada chamada duplo etéreo, que é onde ficam os chakras, que você recebe os fluidos da natureza e do médium passista. Quando essa combinação se soma, você beneficia a pessoa que está recebendo o passe. Na hora que você recebe o passe, os 7 centros de forças principais, o coronário, no centro da cabeça, o frontal, no meio da cabeça, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. São os 7 centros de força. Estes centros de forças estão ligados a centenas, a milhares de pontos de energia em todo o corpo físico, mas que tem um correspondente no corpo espiritual. É aí onde atua a homeopatia, ele atua nesses campos energéticos, entenderam? Então, quando você dá um passe, você está beneficiando fluidicamente o corpo espiritual. Quando a gente está encarnado, o espírito está acoplado ao corpo físico, molécula a molécula, através do perispírito, que é o elemento intermediário. Quando você beneficia o passe, essa energia penetra no corpo físico, através do perispírito, e imanta aquela região física do seu corpo físico mais necessitada. Quando você toma um anti-inflamatório, você toma um anti-inflamatório para desinflamar o dedo do pé? Você toma um anti-inflamatório para desinflamar o dedo da mão? Não. Você simplesmente toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é uma medicação química que vai ser dissolvida pelo organismo e vai circular pela corrente sanguínea, e onde chegar no ponto do organismo físico que estiver necessitando do anti-inflamatório, ele vai atuar. Entenderam? Então, o organismo físico tem um líquido que circula todo o organismo, que transmite todas essas informações. Que líquido é esse? O sangue. E o perispírito tem o seu correspondente que acompanha tudo isso. Que líquido é esse que acompanha o sangue? O fluido vital. Quando o corpo morre, ele deixa de circular o quê? Sangue, não é? O coração não para de bombear sangue, então para de circular o sangue que movimenta o organismo físico. E, ao mesmo tempo, para de circular o quê? Fluido vital, que é o que dá vida ao corpo. É o que diferencia o corpo do animal orgânico do animal inorgânico. Esta mesa tem vida. Por que não tem vida? Porque esta mesa não tem fluido vital, que dá vida. Mas a planta tem vida porque ela tem fluido vital. É como se fosse este ventilador. Esse que está funcionando aqui, girando, ele tem um fluido que está penetrando pela tomada e está fazendo o motor girar. Que fluido é esse? Eletricidade. Já o do lado que está desligado, a gente pode dizer que ele está morto. Por que ele está morto? Porque o motor não está funcionando. Mas se eu ligar ele na tomada, o fluido elétrico passa a circular pelo motor e o ventilador fica vivo. Para a gente estar vivo, a gente tem fluido vital circulando no nosso organismo. Quando vocês tomam um passe, vocês estão renovando as energias
vitais de vocês. Estão entendendo o que é o passe? Então, juntamente com a prece, você evoca a presença dos benfeitores espirituais que nos fornece energias do mundo maior, que vem ao nosso socorro, aqueles emissários, nos proteger, nos amparar. Então, quando soma a prece mais o passe, nós somos beneficiados. E quando vocês terminarem a reunião, vocês estarão acompanhando a prece e estarão recebendo o passe. E vocês se sentirão melhores. Por quê? Porque há um somatório da evocação espiritual dos benfeitores de cada um de vocês com as energias fluídicas que o ambiente fornece, que os médiuns passistas se deslocam em torno do auditório. E o que é que acontece? Um fica aqui, outro fica ali, outro fica ali. O que é que forma quando você circula o recinto? Forma uma corrente. E a corrente fluídica circula entre médiuns e médiuns através de todo o auditório, beneficiando cada um de vocês. E essa corrente se alimenta de onde? Dos mananciais divinos, que incessantemente fornecem energias para todos nós. E das energias dos próprios médiuns. Vocês estão entendendo, gente? Estão vendo como é simples a doutrina espírita? Quando a gente começa a compreender o que é que está acontecendo. Agora, se no meio dessa corrente fluídica tem um médium que está pensando em casa, que está pensando nos problemas da vida, como é que eu vou resolver a minha dificuldade de amanhã? Ou seja, não está sintonizado com a corrente fluídica do ambiente. Se está acontecendo isso nesse momento, o que é que acontece? A energia do grupo, ela perde, ela cai o potencial. Então, assim, queridos amigos, é uma reunião mediúnica. Se tem um componente de uma reunião mediúnica que não está sintonizado com os objetivos e com os propósitos daquela reunião mediúnica, o agrupamento perde. Se naquele momento um determinado elemento, um determinado médium, um determinado doutrinador está com problema psicológico, emocional, que está perturbando a frequência da reunião, a energia do somatório do grupo, ela é utilizada para bloquear aquele emissor de interferências para não atrapalhar o restante. Então, muitas vezes é natural e é melhor que um trabalhador de uma reunião mediúnica não participe de uma reunião mediúnica se não estiver bem. Se estiver angustiado, com problema, com dificuldade, e está sentindo que não pode doar, é melhor que ele não participe, porque ao invés de ele ajudar, ele vai estar atrapalhando. Vocês estão entendendo como é simples? Eu estou esquecendo já o texto aqui, me desculpe, eu vou sair falando aqui, não vamos prender no texto, não. Vai ser de improviso, daqui a pouco eu vou atrás do texto. Então, a outra preocupação, se você comer carne, você não pode participar de uma reunião mediúnica. Vocês já ouviram essa história? Por que é proibido comer carne numa reunião mediúnica? Paulo de Tarso já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que acontece quando você come carne? A máquina orgânica para fazer o processo digestivo da carne, da proteína animal, ela vai gastar mais ou menos energia? Mais energia. E ela vai, muitas vezes, contaminar com as toxinas da carne, da proteína animal, o seu organismo. Então, se você comer uma feijoada, uma rabada, uma comida bem leve, e vai para uma reunião mediúnica, o que é que você vai fazer na reunião mediúnica? Roncar. Você vai ficar roncando, porque está dormindo durante a reunião mediúnica. Você não tem energia, porque a energia que você teria para dispor, ela foi para o estômago, ela foi para o plexo gástrico,
digerir aquele alimento, convertê-lo em energia. Então, a questão é essa. Você não pode, porque você vai estar atrapalhando o seu fornecimento de energia. Você não deve beber. Por que não deve beber? Pelo mesmo motivo, pelos vapores etílicos. Você tem que ter a prática saudável de dormir, de descansar. Por quê? Porque você tem mais energia para dispor durante a reunião mediúnica. Você tem que ter uma conduta moral elevada. Por que você tem que ter uma conduta moral elevada? Porque quanto mais elevada for a sua conduta, mais dificuldade você vai ter de cair em tentação. Ou será que os espíritos que vivem no mundo espiritual são abestalhados? Claro que não são. Eles vão pegar-nos nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades. Porque o que participa de uma reunião mediúnica tem que ter o hábito saudável do evangelho do lar, de um lar equilibrado. Por quê? Porque muitas vezes os espíritos da reunião mediúnica que serão assistidos nas próximas reuniões mediúnicas já vão nos acompanhar no nosso dia a dia, para eles serem doutrinados pelo exemplo. É como dizia Francisco de Assis, quando estava próximo de desencarnar, virou para seus discípulos e disse: vão pregar o evangelho, vão, sigam, se necessário for, digam alguma coisa. Ou seja, a gente prega o evangelho pelas nossas atitudes, por aquilo que a gente faz, pela forma como a gente procede, pelo nosso comportamento diante das dificuldades e das vicissitudes. Então, muitos desses espíritos já passam a nos acompanhar no nosso dia a dia, porque no nosso exemplo eles já vão vendo. Agora, se eu chego na casa espírita, estou todo santinho, todo bonitinho, um santo, uma coroinha em cima, uma maravilha. Agora, dentro de casa, aquela confusão, chutando o cachorro, o gato, a família, o espírito vai estar dando gargalhada. Aí, quando chega na reunião mediúnica, o cara é todo bonzinho, fala: diga, meu irmão, mas rapaz, tu não tem vergonha. Tu com essa cara de bonzinho, estou vendo a sua atitude, a sua capacidade. E acontece. Então, é por isso que a gente tem que educar com a nossa conduta. Porque a gente pede que os trabalhadores de uma reunião mediúnica frequentem os trabalhos da casa. Porque é como se fosse obrigatório que os trabalhadores da mediúnica participassem dos trabalhos da casa. É porque a gente é exigente? Não. É porque a gente está estudando aqui raios, ondas, médiuns, mentes. Nós somos um compêndio energético. A minha psicosfera, ela é a resultante do que eu penso, do que eu falo, do que eu sou, da vida que eu levo, da minha conduta, da minha postura no meu dia a dia. Isto é a resultante da minha mente. Isso é o que projeta a minha aura. A soma das mentes e da aura dos trabalhadores de uma coletividade espírita, de uma reunião, de um grupo espírita, é o somatório de cada um. Quanto mais afinizados nós estivermos com o trabalho assistencial, com o trabalho beneficente de uma instituição, mais sintonizados nós estamos com a casa. Ou a gente acha que os espíritos que chegam para ser assistidos numa reunião mediúnica, eles chegam de ônibus, de metrô, de van? Como é que a gente pensa que os espíritos chegam? Eles chegam aqui de metrô, a reunião é segunda-feira, 8 horas da noite. Aí, quando der 6 horas, chega um metrô para ali na estação aeroporto. Aí vem os espíritos tudinho andando por aqui. Aí chega aqui, bate na porta da casa, entra aqui na casa e fica na fila. Cada um recebe uma fichinha para ser atendido na reunião mediúnica. É assim? Não, meus irmãos. Sabe como é? Isso aqui que vocês estão vendo é um prédio físico. Eu nunca vi a visão espiritual desdobrada, mas eu tenho certeza que esta casa é um prédio enorme, de vários andares, pelos depoimentos que os próprios espíritos nos dão na reunião.
Eles nos dizem, eu estou aqui nessa casa faz não sei quanto tempo, estou aqui no departamento, não vejo ninguém, já converso com o pessoal do meu grupo. Muitos espíritos são trazidos a esta instituição e ficam aqui, se alimentando disso. Porque isso aqui é o quê? É um templo, essa casa atua como centro de educação, cultivando a pedagogia do espírito. A casa espírita é escola e é hospital. Isso aqui é um hospital de almas, nossas almas encarnadas e das almas desencarnadas. Inúmeros espíritos estão aqui sendo tratados, e eles assistem às palestras, e eles participam da sopa, e eles participam da pichincha, e eles participam dos cursos, e eles participam de tudo isso, porque eles estão aqui presentes, assistidos pelos benfeitores. Ou será que os trabalhadores espirituais da casa espírita somos só nós, encarnados? Vocês acham que tem uma equipe espiritual desencarnada? Acham que sim ou não? Estão acordados? São. Então, tem uma equipe espiritual que estão tratando desses espíritos. Então é por isso que nós temos que estar afinizados, participando dos trabalhos, sintonizados, presentes no dia a dia. Porque a gente quer que um grupo seja, digamos assim, mais permanente, mais sintonizado. Vocês estão lembrados do cinturão que eu falei que circulava o auditório para fornecer energia? Imagine numa reunião mediúnica. Eu tenho uma figura aqui, eu perdi tudo aqui, eu saí conversando. Vocês me desculpem, mas eu vou falar, vamos embora, eu vou achar essa figura aqui. Vamos lá. Vou achar essa figura aqui. Daqui a pouco eu volto para aqui, se for o caso ou se não for. Mas deixa eu mostrar para você aqui. Ó, a figura. Vocês estão vendo essa figura aí? Estão verificando? Esse quadrado no meio aí são as paredes da casa espírita. Esses cinturões que estão sendo formados aí, são 3 cinturões. São cinturões fluídicos. Dentro da casa espírita, nesse centro aí, tem uma mesa da reunião mediúnica. 2 cinturões fluídicos que protegem a penetração de entidades na reunião mediúnica. E um cinturão fluídico arrodeando a casa espírita. A gente já viu nas reuniões mediúnicas da gente o espírito dizer: eu não consegui, eu consigo entrar, mas não consigo sair. A gente já ouviu isso, dona Sônia? Já ouvimos várias vezes. Porque muitas vezes os espíritos são trazidos e entram, mas não saem. Só saem se for esclarecido, porque tem um cinturão fluídico, tem uma proteção fluídica, tomando conta de tudo isso. Então, este ambiente é o ambiente da nossa casa espírita. Quantas vezes, por exemplo, nas épocas de carnaval, a gente ouve os espíritos dizendo: eu sei que eu estava no meio da rua, quando eu vi foi a rede e me trouxeram, me arrastaram. O que é a rede? A equipe espiritual de trabalhadores arrastam vários espíritos que estão perambulando pelas ruas, sintonizados com droga, com sexo, com violência, com tudo isso, para incentivar as pessoas que estão naquele mesmo ambiente. Estão lembrados que tudo é energia? Aí eles pegam, jogam a rede e traz. E quando traz, chega aqui no prédio da instituição espírita e tem vários pavilhões. Os drogados, os viciados em sexo, os viciados em comida, os adementados, diversos blocos de equipes espirituais diferentes. Quando acontece a guerra na Síria, foi comum a gente trabalhar como se fosse um intercâmbio de socorro com espíritos desencarnados na Síria. Então, nós atendíamos espíritos que estavam desencarnados na Síria. Meus irmãos, vocês estão entendendo a seriedade e a responsabilidade de um compromisso de uma reunião espírita, de um médium de uma casa espírita? É essa a responsabilidade. A casa espírita tem um planejamento espiritual. É como eu disse aqui, ó, o processo de nossa casa.
Como é que você entra para o tratamento de uma reunião espírita? Mentalizações e acompanhamentos. Cada um de vocês aqui está pensando numa alma, numa pessoa, em alguém. Quando você pensa, nós já descobrimos que tudo é fluido, é uma grande rede. Quando você pensa, tocou o telefone em algum lugar para conectar a sua mente com a mente daquela pessoa que o acompanha. E nessa hora, aquele espírito pode ser trazido para o ambiente aqui da casa. Está aqui, ó, atendimento fraterno. Muitas pessoas por aqui passam pelo atendimento fraterno. Quando passa pelo atendimento fraterno, se por acaso há alguma entidade que acompanha aquela pessoa, que acompanha cada um de nós, que nos acompanha a casa espírita, você entra, você sai. Mas a entidade que lhe acompanhava, muitas vezes, o que é que acontece com ela? É convidada para ficar com a gente aqui, para tomar uma sopinha, para conversar mais tarde. É convidada para ser atendida, porque isso aqui é um hospital. Aí você está ouvindo uma palestra para criar a sua transformação moral. Aí, por acaso, você deixou uma entidade que foi assistida, que foi tratada e que foi encaminhada. Mas se você não mudar, o que é que vai acontecer? Você vai arrumar outra e vai ser acompanhada por outra. Aí você depois vai dizer, aquela casa espírita não funciona, não. Eu estava com encosto, fui lá na casa espírita, tomei uns passes, tomei umas águas fluidificadas e fiquei do mesmo jeito. Foi? Quem é que tem que mudar, meus irmãos, para se livrar do encosto? É a gente que tem que tratar os espíritos que nos acompanham? Quem tem que mudar somos cada um de nós. Porque através das nossas sintonias é que nós atraímos outras mentes. Vocês estão entendendo? A gente costuma dizer que ninguém bebe o segundo copo sozinho. Por quê? Porque os espíritos que gostavam de bebida, quando eles chegam na pátria espiritual, eles perderam o quê? O corpo. Mas eles perderam a vontade de beber. Não existe milagres. Eles continuam com vontade de beber. E como eles querem beber na pátria espiritual e não tem mais corpo, eles precisam da sensação material do vapor etílico. O que é que eles fazem? Eles acoplam naquelas pessoas que podem fornecer esse vapor etílico para ele. E fica aqui no plexo gástrico, quando o organismo físico faz a digestão, na hora da digestão, o vapor etílico vira fluido. E nessa hora que ele vira fluido, o espírito suga. Não é simples. É só a gente estudar e entender a doutrina espírita. É por isso que eles ficam nos usando, para que a gente possa beneficiar esse hospedeiro, esse espírito que nos acompanha. Se a gente se livra de um, porque foi esclarecido e foi encaminhado, mas continua com as mesmas práticas, vem outro. Ou será que a população de desencarnados é menor do que a de encarnados? É muito maior, é de 3 a 4 vezes maior do que a de encarnados. Então, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Agora, se estamos sintonizados com o bem, com o amor, o que é que a gente vai fazer? Vai atrair o bem e vai atrair o amor. Então, este é o mecanismo. Os encaminhamentos dos encarnados também são feitos pelos desencarnados. Porque o planejamento espiritual acontece lá de cima. Por que a espiritualidade precisa da gente? Vocês podem estar se perguntando, por que a espiritualidade não resolve o problema dos espíritos na parte espiritual? Para que precisa da gente? Já que a gente dá tanto trabalho aqui enquanto está encarnado. É porque nós temos uma coisa chamada fluido material enquanto estamos encarnados. E muitos espíritos que desencarnam e que ainda têm necessidade da matéria precisam desses fluidos materializados para serem assistidos, para serem encaminhados, para que se possa materializar determinadas imagens, determinadas situações, para que eles sejam amparados. É por isso que eles precisam da gente.
É por isso que durante o sono físico, nós vamos trabalhar na assistência mediúnica dos desencarnados, porque nós ainda temos o perispírito acoplado com o nosso espírito. E através dele ainda temos a nossa reserva fluídica, vital, materializada, que fica no duplo etéreo. Então é por isso que a gente fornece esse elemento para que os espíritos tratem esses espíritos no mundo espiritual, mas ainda necessitando das sensações materiais para essa transição. Esse é o processo. Não há milagres nas leis divinas. O importante, queridos amigos, é que a gente estude, que a gente aprende, para que os médiuns desenvolvam as suas faculdades, para saber o que está acontecendo. Aí vocês perguntam, por que eu cheguei na casa espírita, queria participar de uma reunião mediúnica e não deixam eu participar da reunião mediúnica? Por que é tão difícil eu participar de uma reunião mediúnica? Por que vocês acham? A gente acabou de falar do ciclo, do núcleo, da integração. A gente não sabe a perspicácia, a gente não sabe a dedicação, a perseverança de quem chega a uma instituição. A gente tem que demonstrar isso através do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Sei lá se você não vai arrumar um problema maior para você, se você estiver trabalhando numa reunião mediúnica e não estiver tendo condições de trabalhar nessa reunião mediúnica, da sua assiduidade. Aí eu vou segunda-feira, mas na outra eu não vou, não. Aí eu vou na outra, mas na outra eu não vou. Não é assim. A espiritualidade conta com o concurso de todos nós. A espiritualidade conta com cada um dos trabalhadores. Ela planeja a escala dos atendimentos que vão ser feitos. Então, se chega na reunião mediúnica com 12 trabalhadores, só vão 5. Aí a espiritualidade faz, mas rapaz, me deixaram pendurado no pincel. O que é que eu vou fazer com vocês? Eu estava planejando, eu trouxe para ser atendido 50 espíritos. Mas o material que vocês têm não é suficiente para atender 50 espíritos. Até quando ficarei contigo, raça, homens de pouca fé? Não é assim que Jesus dizia? Então a gente tem que ter credibilidade na equipe mediúnica que trabalha na instituição. Quanto maior a credibilidade e o material fluídico, harmônico de um grupo mediúnico, mais se pode tirar de um grupo mediúnico. Mais a espiritualidade planeja tirar daquele grupo mediúnico. Os grupos iniciais de desenvolvimento mediúnico, eles têm uma capacidade de atendimento preliminar. Por quê? Porque nem o grupo ainda está afinizado para que esse somatório das energias seja grande e nem os espíritos que vão chegar naquela reunião têm condições de ser atendido pela força daquele grupo, porque aquele grupo também tem pouco preparo dos seus trabalhadores, pouco preparo moral e científico dos médiuns, porque o preparo moral e científico dos médiuns também é necessário. Uma vida equilibrada do médium também é necessário. Por quê? Porque o espírito comunicante usará desse equilíbrio para começar a ser doutrinado. Um médium equilibrado, quando recebe um espírito desequilibrado, só ele incorporar naquela estrutura, só ele fazer o link dessas energias, ele já começa a melhorar quando chega no ambiente. Então, quanto mais integrado e evoluído e desenvolvido for um grupo mediúnico, maior a capacidade de atendimento que ele terá. É por isso que os grupos mediúnicos evoluem com o tempo. Os casos se tornam mais complicados. Por quê? Porque você vai se aperfeiçoando, você vai começando a entender que pode tirar algo mais daquele grupo mediúnico. Então, é necessário a sintonia desses trabalhadores. Se você chega num grupo mediúnico que um trabalhador não gosta do outro, está participando de uma reunião, olha, fala, eu não gosto desse sujeito. Como é que pode? Você somando a energia fluídica do grupo e você com raiva do camarada que está do seu lado. Ou será que a gente não expande o nosso psiquismo? Você não sente, não, quando uma pessoa não gosta de você? A senhora não sente quando uma pessoa não gosta de você? A senhora sente a energia. Imagine num grupo que é a energia pura.
A espiritualidade tendo que somar a energia de todo mundo. Aí tem uma fulana que não gosta da Beltrana. Aí tem raiva da outra, tem inveja, está atravessada. Faça isso não, pelo amor de Deus. Está atrapalhando o contexto. Tem um trabalhador que não está afinado com a instituição. Eu não estou falando nem do grupo, eu estou falando da instituição. Nós somos grupo enquanto grupos, nós somos grupos enquanto instituição, nós somos grupos enquanto movimento. Se eu não estou afinado no grupo, se eu não estou afinado na instituição, se eu não estou afinado no movimento espírita, faça uma reflexão. Porque a gente tem que estar em sintonia conosco, com o grupo, com a casa e com a doutrina. A gente tem que entender esse nosso papel. Se nós não estamos sintonizados, nós não estamos produzindo coisas boas. Estão entendendo a sutileza da nossa responsabilidade? Esse é que é o papel do trabalhador espírita. Esse é que é o papel do dirigente espírita. É por isso que o professor Humberto está careca, de cabelo branco, porque não é fácil tomar conta de uma instituição. Porque todos nós somos problemáticos. Todos nós temos dificuldades e temos que ter equilíbrio para poder dosar as melhores coisas nos melhores momentos, para poder atender e acolher da melhor forma. Não é simples, mas é necessário. A instituição existe para quê? Para que essa instituição existe? Para cuidar de quem? De cada um de vocês. Para cuidar dos trabalhadores da casa espírita. O efeito colateral é atender os espíritos desencarnados. Mas a prioridade da instituição é atender cada um de nós. Porque se nós perdermos a instituição, nós perdemos o prumo, nós perdemos o juízo, porque nós somos médiuns, nós somos trabalhadores, nós precisamos equilibrar as nossas energias, nós nos comprometemos nas nossas encarnações a servir ao Cristo. E essa é a nossa oficina de trabalho. Essa é a nossa vinha em todos os dias. Então, se nós perdermos a matrícula, a gente perde o prumo. A gente aqui está aprendendo a servir ao Cristo, porque em algum momento das nossas histórias, nós já falhamos com o Cristo, sim. Porque não tem médium que seja missionário, não. Os médiuns necessitam da aprovação da sua encarnação enquanto médiuns, para resgatar o que fizemos mal feito lá atrás. Porque ser médium é contribuir com as nossas dores, para que as dores alheias desapareçam. É por isso que a mediunidade a partir da doutrina espírita é a mediunidade com Jesus. Porque Jesus é amor, Jesus é transformação, Jesus é renúncia, Jesus é serviço, Jesus é trabalho. Então, na casa espírita, a gente não pode ter vaidade, não pode ter médium vaidoso porque é melhor do que A, melhor do que B. Não! Todos nós somos menores do que o Cristo. Somos menores que a doutrina, somos menores do que a nossa instituição. Todos nós somos servidores. Essa é a nossa responsabilidade. A doutrina espírita está carregada de informações. As obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras do próprio Livro dos Médiuns, a doutrina espírita. Hoje nós não temos desculpa para não estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então nós temos todo o arcabouço de informações à nossa disposição. Cabe-nos colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Eu saí do roteiro da palestra, vocês me perdoem, mas a gente saiu conversando, saiu batendo papo, e foi falando de mediunidade, foi falando de reunião espírita, e reunião espírita é isso, meus irmãos. A gente adentra numa casa espírita, a gente aprende o que é doutrina espírita, a gente aprende o que é espiritismo, a gente descobre que não há morte, a gente descobre que os espíritos participam de nossas vidas, a gente entende que a reunião espírita tem que ser séria, e a gente começa a organizar a fila do passe, depois a gente começa a tomar passe, depois a gente vai crescendo, a gente vai se dedicando, vai se aprimorando, vai sintonizando com a casa, com o grupo, com a doutrina e com você mesmo. É assim que a gente se transforma. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, como nos ensina André Luiz, a oficina de trabalho está posta, cada um de nós somos convidados a fazer tudo isso. Existe uma organização física,
e existe uma organização espiritual. Temos que estar sintonizados com tudo isso e temos que ser gratos pela oportunidade da doutrina espírita nos oferecer essa grande oficina de trabalho. Me desculpe o Instagram, mas já terminou o Instagram por aqui. Eu vou só dizer a vocês quem são os espíritos que são atendidos por nós. Sofredores, que desconhecem a condição de desencarnado. Quantos espíritos chegam aqui dizendo, eu não sabia que morri, e eu morri? O doutrinador não pode dizer ao espírito, você morreu, porque ele toma um susto muito grande, ele não sabe que desencarnou. O espírito chega e diz, eu estava num acidente, num carro, numa moto, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou no hospital, o que foi que aconteceu? Você é médico? A gente tem que aprender a ter sensibilidade. É isso que acontece. A gente não pode dizer, meu irmão, você morreu, você desencarnou, não está vivo, não faço não. Pelo amor de Deus, você vai dar um susto no coitado que ele vai morrer de novo. Não pode, a gente tem que ter tranquilidade e sutileza para dizer, olha, não é bem assim, você não morreu não, você não está falando comigo? Aí ele olha assim, mas eu estou falando por uma mulher, como é isso? Estão entendendo, gente? Tem muita sutileza para a gente ir aprendendo nesse diálogo e nessa informação. Espírito que negam a condição de desencarnado pelo fascínio do materialismo, espíritos sofredores de todas as naturezas, espíritos de homem-bomba que desencarnam lá no Oriente Médio, que chegam aqui sem sentir o seu corpo, dizer que foram explodidos. O médium sente toda a sensação, no psiquismo do médium, sente as dores, sente as dificuldades. E o doutrinador tem que estar ali amparando o ambiente da reunião mediúnica, tem que ser favorável para que essas coisas aconteçam. A soma de energia fluídica do que está acontecendo ali tem que ser favorável para que tudo isso aconteça da melhor maneira. Discrição. A gente não pode sair da reunião mediúnica dizendo, menina, tu viste aquele espírito que eu atendi hoje? Ele disse não sei o que lá. Não. A gente esquece o que ouviu, fica lá. E nós que estamos aqui na reunião pública, a gente não tem que estar perguntando o que é que aconteceu na reunião mediúnica, não. Porque se fosse para saber, a gente já nascia sabendo. A gente não tem que entender o que é que está acontecendo, porque a gente pode não ter capacidade de saber. A gente pode ficar impressionado e assustado, porque está sendo perseguido, acompanhado por uma entidade que não gosta da gente. Não precisa saber. Se me perguntarem, eu vou enrolar. Pode ficar sabendo que eu vou enrolar, eu não vou dizer. Porque a gente chega na reunião mediúnica e diz, rapaz, você está vendo aquele cara bonzinho ali? Mas eu vou acabar com ele, porque ele acabou comigo, ele acabou com minha existência, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí eu vou dizer para o camarada, vou dizer, bicho, tu tá lascado, porque tem um espírito no teu encalço aí que fez isso. Qual de nós não é culpado? Pega a ficha. Espíritos culpados somos todos nós, queridos amigos. A diferença é que a gente não esqueceu. Jesus nos deu a bênção do esquecimento, porque espíritos culpados somos todos nós. A gente não sabe quando foi que a gente errou e que tipo de natureza foram os nossos equívocos, mas nós já erramos, sim. E estamos hoje aqui, graças a Deus, com a misericórdia do esquecimento, para que a gente possa ascender e crescer nessa tarefa da nossa doutrina espírita, não é? Aprendendo sempre. Espíritos amedrontados, mistificadores. Mistificador é maravilhoso. A gente chega lá, um espírito começa a dizer, meu irmão, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu me perdi da minha mãe, uma conversa linda. Ele quer lhe enrolar, ele está lhe enrolando. Agora, o médium, o doutrinador, às vezes tem intuição, aí diz logo, meu amigo, diga logo o que é que você quer, você está atrapalhando a fila, está fazendo eu perder meu tempo. Aí ele começa a mostrar quem ele é. Aí ele diz, já está sem paciência comigo, já perdeu a paciência, aí já parte para o fronte, né? Então, são mistificadores. Esse é o desenvolvimento de uma reunião mediúnica. Você vai entendendo a sintonia mental que está acontecendo. E, para concluir, eu vou dizer para vocês aqui somente alguns testemunhos da casa. Comunicações que os espíritos mandam para que a gente assista. É um testemunho vivo dos espíritos que nos falam sobre isso. Estamos juntos sempre. Nosso objetivo é esclarecer e encaminhar os espíritos a seu lugar, como hospitais, tratamentos psicológicos individuais. Também encaminhamos os mais debilitados perispiriticamente para setores especializados, onde eles podem reconstituir o seu perispírito com acompanhamentos, passes, apoio médico e os mais diversos tratamentos. Não estou falando nenhuma novidade. Vocês têm essas informações no livro de André Luiz. Releiam, comprovem. Os espíritos nos dizem nas nossas reuniões, são atendidos aqui. Aqui é a UPA.
são atendidos na UPA e eles levam para hospitais e tratamentos e colônias espirituais especializadas. Queria dizer que atendemos, nesses últimos tempos, uma quantidade enorme de almas desencarnadas, em grandes conflitos psíquicos e emocionais. Vocês não têm noção precisa de como acontece essa reunião. Desde as vésperas, estamos encaminhando e coordenando os trabalhos do lado de cá. A felicidade em auxiliar é o momento mais sublime. Sei que, em alguns casos, emocionam muito, mas são vidas resgatadas para um novo caminho, para o bem, para o alto. Conseguimos conscientizar muitos deles e estamos para continuar o trabalho, levando-os para o departamento da reencarnação. São as últimas oportunidades para reparar os malfeitos e tornarem-se melhores. Estamos por aqui hoje para atender cerca de 200 espíritos. Uns estão em bloco, pessoas vitimadas pelas guerras, refugiados do continente africano, malfeitores de toda ordem, espíritos embrutecidos e equivocados. Nosso trabalho é de encaminhar essas almas para a consciência, para valorizar a vida e para o trabalho no bem. Agradecidos a todos pela seriedade, dedicação e pela capacidade de erguer espíritos caídos e desfigurados, espíritos que vampirizam os jovens, incentivando a beberem e as drogas. É usual atendermos almas com sensações de frio, calor, angústia, asfixia, dores e escuridão, porque reagem à luz. Após o atendimento, são conduzidos sonolentos para refazimento em posto de socorro. Estes são depoimentos vivos de espíritos que nos acompanham, da equipe espiritual, que nos dizem o que é que está acontecendo do outro lado. É isso, queridos amigos. Me desculpem se eu atropelei o roteiro, mas foi um pouco essa conversa que a gente queria ter na tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe e vamos pedir aos passistas que se posicionem para que a gente possa dar o passo coletivo. De toda sorte, eu gostaria de agradecer